Então, repetindo o que eu estava falando ali, que eu estava com um probleminha no meu microfone aqui no meu áudio, que acredito agora que esteja saindo legal. Gostaria de começar, então, dando aí um boa noite para Wagner, Márcia, Zockenheim, Moisés, agradecendo a presença de vocês, dizendo também que estou aí hoje em carreira solo, porque o Alexei Bueno, ele teve um probleminha, chegou visita da casa dele de última hora, os familiares, né, por causa do feriado, e aí ele tá lá fazendo sala, né? Então ele me pediu se eu podia tocar sozinho hoje, e eu, claro, como que não, né? Vamos lá, hoje iniciar o nosso capítulo 6, vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, é anterior, é capítulo 5. Aqui. O capítulo 5, página 157 do nosso livro Aventuras Além do Corpo, de William Billman. Estou aqui com o livro. Vamos iniciar hoje uma parte que é uma parte mais prática, né? Agora nós iniciamos a parte mais prática, que é uma parte bem agradável de se trabalhar, porque a gente vai para aquela parte gostosa, né, de ver acontecer a coisa e sair um pouquinho daquela teoria densa que nós estávamos, justamente, né, falando de física quântica antes, o que pesa bastante, e agora partindo aí para o chão nosso, que é essa parte mais prática. Nessa parte vocês vão ver que o Billman ele começa trabalhando com aquilo que se dá início para a projeção astral, que são o trabalho com crenças limitantes, né? A forma como a gente enxerga a projeção astral. Ele, inclusive, vai passar aqui os compromissos e metas, medos, limitações, que mais? A própria doutrinação que ocorre, e também a anatomia. A Descomplica a Faculdade de Extracorpórea e a preparação, então, para se realizar a projeção astral. Então, dá para se dizer que este capítulo ele é uma preparação para a prática real da projeção astral, que vai vir, então, a partir do capítulo 6. Né? Mas aqui, já neste capítulo, e que eu diria para vocês que ele é fundamental, tá? Aqui nesse capítulo nós vamos ter uma prática que eu aconselho vocês que peguem o livro lá no Telegram. Eu disponibilizei o livro, vocês vão lá na parte de arquivos, tem o livro lá, baixe o livro e façam o testezinho, que depois eu vou explicar ali um pouquinho para vocês. Façam aquele testezinho, pode parecer bobagem, pessoal, mas as crenças que nós temos referente à extrafisicalidade, ao que é espiritualidade, etc., elas acabam atrapalhando as nossas práticas. Né? Muitas vezes a gente quer demais de uma prática inicialmente, né? Quando se tem que iniciar num passo bem gradual e inicial, às vezes a gente já espera que aconteça algo muito expansivo, e não é assim. Então, existe toda uma preparação que é muito importante que seja feita, e o Billman faz isso com maestria aqui nesse livro. Mas, vamos começar de uma vez. Eu estou aqui com o meu obsessor, que nem eu digo, tem uma pessoa que, não vou dizer o nome, que está me auxiliando aqui na parte de perguntas, dando uma olhadinha para mim, para eu poder me concentrar no livro em si. Então, vamos lá. Na página 157, que tem como título Desenvolvendo Sua Capacidade Natural, e subtítulo Reavaliando os Nossos Conceitos quanto à Realidade, nós temos aí, então, um início já, que eu quero ler essa partezinha para vocês, que ele diz o seguinte: muitos problemas psicológicos afetam a nossa capacidade de ter uma experiência extracorpórea. O conceito que formamos de nós mesmos e o modo como encaramos esse tema tem grande influência sobre os resultados que obteremos. Então, nessa partezinha aqui, o Billman já cita, né, essas crenças que nos limitam,
né, psicologicamente e que nos atrapalham. E a gente já vê, como eu gosto muito de dizer sempre, que a projeção astral, embora seja uma ferramenta, ela é também uma busca de autoconhecimento. Porque se você quer ter as experiências de forma mais aprofundada, não só superficial, mas de forma mais aprofundada, você precisa, então, fazer uma busca de melhoria de si mesmo, de autoconhecimento, daquilo que pode te atrapalhar nas suas experiências, tanto na questão da própria saída para fora do corpo, como posteriormente quando você está tentando alcançar os seus alvos no plano astral. Vamos lá então, continuando. Eu estou com o livro aqui, tá, pessoal? Então, por isso que eu vou estar olhando para baixo várias vezes, porque eu estou seguindo o livro, tá? Ele diz o seguinte, eu vou pegando trechos, pessoal, que vou, digamos assim, resumindo o livro, tá? Pegando trechos que eu achei importante, que eu sublinhei aqui no meu livro, tá? Para a gente ir conversando. Mas, como eu disse, eu aconselho fortemente que vocês leiam o capítulo para pegar no completo, no inteiro, todas as informações que o Billman passa, que são muito importantes. Bom, ele fala o seguinte, na página 158. A reavaliação das crenças é um dos aspectos mais importantes da preparação extracorpórea. Tenho observado que medos, limitações e conceitos errôneos, conscientes ou subconscientes, são os obstáculos mais comuns com que nos defrontamos na exploração extracorpórea, tá? Então, isso até tem um livro, deixa eu me lembrar aqui, pessoal, qual é que é. Deixa eu ver se eu tenho com ele aqui. Eu não vou ter para mostrar agora aqui, mas tem um livro muito bom do Rick Stark, se eu não me engano. Rick Stark, eu acho que é o nome. Que ele faz um trabalho muito legal também de preparação para a viagem astral, justamente com um questionário semelhante a esse do Billman aqui, porém é um questionário um pouco mais extenso, aonde você vai as perguntas e vendo ali quais são as crenças que te limitam nessa busca da espiritualidade, do autoconhecimento. Mas aqui o Billman, ele traz também uma autoavaliação, né, que são, deixa eu ver quantos tópicos, 15 tópicos, tá? Dentro de cada tópico tem algumas perguntas. Eu vou dar uma passada geral aqui para vocês verem. E eu aconselho fortemente, eu já fiz essa autoavaliação, aconselho fortemente que vocês façam essa autoavaliação depois, com calma, pegue uma folhinha ou o seu diário projetivo, pegue o seu diário, vá lá e respondam essas perguntinhas, respondam todas elas e reflitam sobre cada uma delas. Algumas coisas, às vezes, a gente acredita que está superado para nós, né? Mas, quando chega no momento da realização da prática, onde o emocional se sobrepõe ao racional, naquele momento surge, então, esses limites, essas barreiras que são criadas, muitas vezes, subconscientemente, que estão lá dentro. E aí, neste momento, a gente acaba sendo, então, bloqueado, né? Então, é importante a gente ter esses conhecimentos, fazer esse questionáriozinho para ter, né, um feedback legal aí do teu inconsciente mesmo e pensar sobre essas coisas, né? Por exemplo, primeiro ali ele fala do conceito sobre si próprio, né? Então, as perguntas como o que você acha que é, como você se vê a si mesmo, né? Como se descreve... Aí ele pergunta, descreva que conceito tem de si mesmo em detalhe. Né? Veja só que interessante, né? Então aí você já começa a criar uma reflexão sobre você mesmo, né? Como você se vê, como você acha que você é, né? Qual o conceito que você tem de si mesmo. Né? No 2, ele fala dos pontos de vista pessoais, que são que percepções e sentimentos você tem no que diz respeito às experiências extracorpóreas. Você considera as experiências, né, uma aventura? Também fala ali no ponto 3, motivação. Sua motivação pessoal
é obter respostas? Ou é resolver um mistério ou um problema? Por acaso é a curiosidade? É conseguir algum tipo de verificação pessoal? Seja claro. E aqui, pessoal, quero enfatizar também que não adianta vocês quererem enganar a vocês mesmos, né? Às vezes a gente diz assim, não, eu vou dar a resposta assim, não, eu quero fazer viagem astral para a evolução espiritual e patati patatá. Mas quando na verdade essa não é a sua motivação real. Quando na verdade a sua motivação real é você descobrir se existe vida após a morte, por exemplo, ou ter a comprovação para si mesmo que aquilo ali é falso, é só um sonho, ou que aquilo ali é verdadeiro, entende? Então você tem que ser sincero consigo mesmo, porque as motivações pessoais, elas são uma quando você está iniciando e outra quando você já tem a prática. Elas vão mudando, né? Vamos lá, continuando então. O meu obsessor passou aqui para mim que o livro em questão é Rick Stack, Viagem Astral, tá? É esse o livro em questão. Agradeço aí a ele. Vamos lá. 4, questão da segurança. E isso realmente, pessoal, é outro caso que a gente às vezes acha que está seguro. Não, eu acredito que é seguro viagem astral, porque eu vi o Wagner Borges falando que é seguro, etc. Mas na hora do pega ali mesmo, você está saindo do corpo, surge aquela ansiedade, o coração começa a disparar e a experiência vai para o beleléu, né? Por que isso? Porque são coisas que estão lá dentro do nosso inconsciente. Então é bom a gente entender os nossos medos, compreendê-los, trabalhá-los, né? Então ali na segurança você vai ter perguntas como: você acha completamente seguro ter uma experiência extracorpórea? Você tem algumas preocupações, como a eventualidade de ficar perdido ou morrer? Seja claro, tá? 5, capacidade ou talento especial, né? Se você acha que a viagem astral é um dom especial somente para grandes místicos, mestres, etc. Né? Então, também tem perguntas ali referente a isso. Né? 6, a importância, né? Você considera essa exploração importante para o seu desenvolvimento pessoal? Na escala de 1 a 10, qual o nível de importância que você dá para a projeção astral? Você realmente acha que a projeção astral vai fazer diferença no teu caminho espiritual? Né? Então, com essa pergunta, você vai ver também qual é o nível de importância que você vai dar para a projeção astral na tua vida e o quanto você quer investir do teu tempo nessa busca, se realmente vale a pena, se acha que vale a pena investir o seu tempo nisso, né? O desejo, você tem o desejo, o impulso interior de ir até o fim? Que benefícios ou informações você quer tirar dessa experiência? Qual a intensidade do seu desejo? 8, compromisso. Você se dispõe a devotar tempo e esforço necessário para atingir a sua meta? Está disposto a dedicar 30 minutos por dia durante um mês? E ele fala isso porque a prática do William Buhlman, ele fala aqui que ele faz um desafio de pelo menos 30 dias consecutivos de tentativas reais e sérias sobre a projeção astral para se dizer se funciona ou se não funciona. Né? Mas realmente tentar por 30 dias, se empenhar. Então, por isso ele pergunta, será que você está disposto a 30 dias, sem falta, se realmente se dedicar a isso? 9, medos. Você está ansioso ou apreensivo quanto a esse tipo de exploração? Tem medo do desconhecido, da escuridão, de novos desafios? Seus medos são lógicos ou decorrem da falta de informação? No 10, crenças religiosas. Como é que se casa a exploração extracorpórea com suas crenças e concepções religiosas? Por exemplo, para um evangélico, falar em viagem astral pode ser algo bastante complicado, porque vai bater contra as crenças dele, né? Continuando. 11. Grau de dificuldade. Você acha que essa experiência é natural e fácil ou difícil de realizar? Por que pensa assim? Rick Stack também faz essa mesma pergunta, né? Da dificuldade
e o quanto que a gente influencia as nossas experiências, nossas práticas, quando a gente que a viagem astral é algo muito difícil, algo de mestres, algo que só pessoas com um grande grau de espiritualidade podem conseguir, etc, etc. Né? Isso gera um bloqueio, né? Porque a projeção astral, na verdade, ela é natural, ela ocorre todas as noites, com todas as pessoas. A diferença é que a gente precisa aprender a ter um grau de consciência maior. Né? E isso é treinável, né? Isso não é difícil. Mas é importante que você responda a pergunta e pense sobre isso. Porque depois, de acordo com o que for passando o capítulo, vocês vão compreendendo melhor cada uma dessas perguntas aqui, compreendendo o que é o real sentido que o Billman dá para elas, tá? 12, a questão da confiança. Você confia em poder alcançar as metas que almeja? 13, expectativas. Você espera resultados positivos? Quais suas expectativas pessoais? 14, problemas ou limitações pessoais. Você é cônscio, né? Você está consciente de quaisquer problemas pessoais que possam limitar a sua capacidade de ter a experiência corpórea? Por exemplo, pessoas que tomam remédio para dormir, né? Às vezes, tem alguns remédios que as pessoas tomam que literalmente apagam a pessoa, né? O Rivotril, por exemplo, principalmente para quem não é acostumado. A pessoa não lembra nem da hora que deitou, só lembra, deita e acorda no outro dia e não lembra de nada, né? Então, são limitações que aí dificultam, obviamente, o desenvolvimento da prática, porque a pessoa está tendo aí um empecilho, um problema que é psicológico, físico, né? Ali fica difícil de contornar, né? Então, agora, tem pessoas que tomam medicação para dormir já há um bom tempo, por exemplo, estão habituadas a essa medicação e elas sonham normalmente, têm consciência dos sonhos delas, etc. E aí essas pessoas elas podem trabalhar tranquilamente com a prática da projeção astral. Então, tem questões que é bom analisar que vai de cada pessoa, tá? Por fim, né, a questão de metas. Você fez dessa exploração uma firme meta pessoal? É uma meta escrita? Ela é importante? É uma prioridade na sua vida? Quando você coloca uma meta, você tem que se dispor a realizá-la da melhor forma possível, com todos os meios que você dispuser para conseguir essa meta, né? O Billman fala que é muito importante escrever essa meta num caderno, porque ao escrever ela, você está, digamos que, assinando embaixo e trazendo para o seu subconsciente a importância dessa meta. Né? Então ele fala muito de se escrever as metas no seu caderno de relatos aí de projeção astral. Aliás, quem não tem ainda um diário projetivo, pessoal, aconselho a conseguir um urgentemente. É de suma importância que vocês anotem seus sonhos, né? E por mais esdrúxulo, esquisito que seja o sonho, anotem, pessoal. Coloquem ali embaixo, porque a questão não é tanto o conteúdo do sonho inicialmente, mas a tua capacidade de relembrar ele, tá? E quando você escreve o sonho, você vai relembrando muitas e muitas coisas, né? Que você não lembrava antes, que tinha passado. Então, você começa a lembrar de 2, 3, 4, 5 sonhos durante uma noite. Né? E antes você não lembrava de nenhum. Você acorda, levanta e o sonho some. Então é importante anotar. Vai ajudar muito nas suas práticas. Mas não só isso, né? Quando você tem ali um diário, também você tem um compromisso, né, de escrever nele diariamente. Você se coloca esse compromisso. Isso faz com que também você se puxe, né? Você queira fazer a prática, você queira anotar ali no seu diário. Procure fazer o diário da forma melhor que você puder, mais personalizada que você puder, que seja agradável para você e que te traga também uma certa emoção. Né? O diário é algo bastante pessoal e que você tem que fazer ele, você sentir ele como algo especial para você. Tá? Mas vamos lá, continuando. Então, essas são as 15 perguntinhas aí, tópicos
que o Billman fala sobre a autoavaliação. Muito importante que vocês façam depois, durante a semana, aí com calma, mas façam esse testezinho aí. E agora na página 160, o Billman fala aí dos compromissos e metas, tá? Ele diz o seguinte: para você ser bem-sucedido na exploração extracorpórea, são essenciais a atitude positiva e o compromisso. Se você se empenhar nessa exploração sem grande interesse, os resultados irão refletir justamente, né, o seu desejo, né, sem grande interesse. Por outro lado, se você mostrar paixão, determinação e compromisso, seu sucesso está praticamente garantido, né? Muito difícil não dar certo se você realmente se comprometer com a prática, se comprometer em seguir os passos e realmente fizer todo dia ali, pelo menos 30 dias, pessoal. Fazer realmente. Tenho certeza que vocês vão ter resultados. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Por 30 dias, olha, ele reforça aqui. Por 30 dias, concentre quanta energia mental e emocional você puder no seu objetivo de ter uma experiência extracorpórea consciente. Tá? Para muitas pessoas, o ato de escrever a meta diariamente ajuda a cristalizá-la em sua mente e enfatiza a sua importância. Por exemplo, antes de deitar, todas as noites, escreva 20 vezes. Isso é legal, pessoal. Eu já fiz isso aqui, tá? E ajuda muito mesmo. Escreva lá, faça isso essa noite. Antes de deitar, tá? Vai lá, pega uma folha, se você não quiser encher ali o seu caderninho, né? Pega uma folha separado e escreva 20 vezes. Agora eu tenho uma experiência extracorpórea. Ou agora tenho uma experiência extracorpórea plenamente consciente. Ou aquela afirmação que vocês estavam fazendo já, que nós conversamos algumas semanas atrás, que é: agora estou extracorpóreo. Né? Essa afirmação que vocês vão fazer enquanto vocês estão realizando a prática, tá? Enquanto vocês vão dormir. Antes, então, peguem o seu caderninho ou uma folha separado e escrevam ali na folha 20 vezes. Agora estou extracorpóreo. Né? Eu acrescentava ainda assim: agora estou extracorpóreo e lúcido. Eu botava assim, né? Agora estou extracorpóreo e lúcido. Eu acrescentava assim. E escreva 20 vezes ali. E faça isso todos os dias. Todos os dias. Antes de dormir, antes de fazer a tua prática, faça essa anotação aí, faça essa repetição, né? Depois vá para a cama e aí faça a prática e a afirmação, tá? Vamos lá, continuando. Faz dessa exploração uma prioridade pessoal e incorpora metas escritas, isso magnifica a intensidade do seu compromisso. Com efeito, você inicia uma cadeia de eventos quase mística. Seu compromisso interior e seu desejo começam a moldar o seu subconsciente. É mais ou menos, pessoal, como uma auto-hipnose, tá? Você está jogando informação para o teu subconsciente, né? Porque, como eu já falei algumas outras vezes, quem realmente te faz sair do corpo, te tira do corpo, é o subconsciente, tá? O racional, ele vai entrando num estado bem mais sutil, vamos dizer assim, e aquele momento do estágio hipnagógico ali, quem vai fazer você ter essa ímpeto dessa saída vai ser o subconsciente. Então, por isso a importância de você jogar essas informações para o subconsciente, tá? Então, é muito semelhante a uma auto-hipnose. Dou umas paradinhas para tomar um pouquinho de água, para molhar a garganta, né? Então, ali ele fala também ali da questão das metas escritas, que nós estávamos conversando sobre isso agora, né? Então, ele fala mais um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte: em uma aula que ministrei recentemente, uma mulher perguntou que evento ou experiência, isoladamente, tinha influenciado mais a minha capacidade de ter experiências extracorpóreas. Após pensar um pouco, concluí que
Mais do que qualquer outra coisa, a minha decisão de fazer uma lista escrita das minhas metas espirituais, pessoais, tivera um efeito notável. Tá? Então ele bota ali, por exemplo, eu me separo facilmente do meu corpo físico. Ou, agora eu experimento o meu eu superior. Tá? Então ele fazia isso escrito. Por estranho que pareça, comprometer as minhas metas por escrito teve um efeito poderoso nos resultados que experimentei. Viu? Interessante. O poder do estabelecimento de metas firmes e escritas é evidente. Elas focam o nosso pensamento, tanto consciente quanto subconsciente. Tá? Ele tem um trechinho também aqui que ele fala assim: nos primeiros segundos de uma experiência extracorpórea, os nossos pensamentos são decisivos para os resultados imediatos que experimentamos, tá? Então, naquele momentinho que está para sair ali, os nossos pensamentos, eles são muito importantes. E se tiver registrado ali no teu subconsciente, estou extracorpóreo agora, né, e lúcido, é isso que vai acontecer, tá? Então, por isso a importância de saturar o subconsciente utilizando essa questão da escrita. Bom, eu digo novamente para vocês, né, deem uma olhada no livro, ele dá mais algumas explicações ali, vale a pena vocês conferirem bem, tá? Eu estou tentando resumir aqui o máximo possível, pegando os pontos mais importantes, tá? Ele fala também aqui um pouquinho sobre, fala uma página e meia mais ou menos, sobre a questão dos medos e limitações, né? Crenças pessoais, limitações e medos criam invisíveis muralhas de ansiedade que nos circundam. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre essa questão dos medos, né, que criam essas limitações. Eu sempre digo, eu gosto de usar essa frase, de que o medo é um monstro feito de fumaça, né? Quando dá um bom assopro nele, você vê que não era tão feio assim. O medo, ele é justamente oriundo de coisas que estão muito inconscientes dentro de nós e que a gente não parou para compreender elas bem, né? Então aí surge o medo, muito fruto da nossa ignorância referente a algum assunto, tá? Quando nós tememos algo, temos medo de falar em público, por exemplo, tá? Esse medo vem pelo medo de exposição, né? O receio de que alguém vai falar alguma coisa de nós, de como vão nos ver, enfim, são vários agregados que vão se juntando que geram aquele medo. Mas quando você vai lá e enfrenta aquele medo, você vê que não era tanto assim, não era tão difícil assim, não era todo aquele monstro que você criou, né? Com a projeção astral é a mesma coisa. É bem comum a gente ter no início medo, até porque é algo desconhecido. Tá? Então, quando nós temos as primeiras experiências, o medo do desconhecido bate muito forte, e a gente às vezes transforma qualquer coisinha simples, às vezes um ventinho que está dando ali, a gente pode transformar numa tempestade. Porque a gente acaba amplificando, né, as coisas. Às vezes a gente ouve um barulho, é como se tivesse um monstro vindo. Isso acontece porque realmente o medo desconhecido é algo muito arraigado na nossa psique. E a projeção astral é algo desconhecido, né? Você vai entrar em algo que você não conhece racionalmente ainda ou conscientemente ainda, né? Então surge aquele medo natural. Mas ele é facilmente vencido quando você tem conhecimento daquilo ali, você estuda sobre o assunto, você sabe como é que é, e aí na hora que você vai ter a projeção astral, esse conhecimento ele brota de você, facilitando com que você passe por esses medos que surgem, tá? Não quer dizer que você não vá ter medo, acontece, mas você vai conseguir passar por eles de forma muito mais tranquila e muito mais fácil. Mas Gilman fala aqui várias coisas muito interessantes, né? Inclusive ele tem sempre a prática dele, né, de utilizar frases de poder. Ele sempre utiliza frases: estou extracorpóreo agora, clareza agora, lucidez agora. Ele utiliza várias frases. E essa, para o medo, é a mesma coisa. Ele diz
assim: eu tenho o poder, né? Parece o He-Man. Eu tenho a força, semelhante a isso, tá? Mas funciona, porque quando você joga isso e você está num estado alterado de consciência, isso vai diretamente para o seu subconsciente, né? É como, novamente, como uma hipnose, uma auto-hipnose. Bom, vamos passando adiante. Ele fala um pouquinho sobre a crença, né? Pode parecer surpreendente, mas não é preciso acreditar em experiências extracorpóreas para se ter uma, né? É bastante interessante isso que ele fala aqui, porque o Billman, quando ele teve a primeira experiência fora do corpo dele, que ele se desafiou aos 30 dias dele realmente fazer a prática, mas ele se desafiou por curiosidade e não por acreditar que aquilo ali fosse verdade, né? Como vocês lembram lá no começo do livro que nós vimos, né? Ele ouviu o vizinho dele contando esse relato para ele e dizendo que tinha vivenciado aquilo, embora se fosse verdade ou mentira, enfim, ele tinha vivenciado aquilo ali. Então, Billman, o que ele fez? Billman resolveu testar, né? Então, é isso que ele fala aqui da questão de crença. Você não precisa realmente acreditar que você, né, que a viagem astral é real, que existe viagem astral. Não é essa a questão, né? A crença, ela vai vir depois quando você vivenciar. Aí você vai ter, não mais crença, mas certeza, né? Então, Billman, ele enfatiza essa questão aí, que eu achei muito interessante, né? A crença, ela não é necessária. Ela não é necessária. Obviamente que, se você confia, acredita, tem a crença de que existe a vida após a morte, que você vai ter uma projeção astral, vai te ajudar, vai te facilitar, obviamente. Mas também, se você não acredita, mas tem o desejo de experimentar, tem o desejo de comprovar por si mesmo, já é o suficiente. Condicionamento físico e doutrinação, né? Ele fala aqui que desde o nascimento, cada um de nós tem recebido o mais amplo condicionamento que nossa sociedade e nossa cultura podem incutir. Temos sido condicionados a aceitar o pressuposto de que somos criaturas físicas, mamíferos dotados de mente, né? E ele fala aqui que nós somos condicionados a acreditar, pela própria ciência, né, que a nossa consciência é fruto da mente, né, é fruto do nosso cérebro. Né, a nossa consciência é fruto do cérebro. Essa é uma teoria bastante materialista, né, é uma teoria que se fortaleceu com o advento da ciência empírica e racionalista e empírica, aonde as pessoas estavam saindo de um contexto histórico aonde a religião oprimiu muito as pessoas na Idade Média, oprimiu muito os pesquisadores, tá? E os pesquisadores, então, vocês sabem, quando a gente tem um macaquinho, vamos fazer uma analogia, a gente tem um macaquinho preso numa gaiola. O macaco é um animalzinho que ele tem né, uma vontade muito grande, um impulso muito grande de liberdade, ele gosta de saltar, pular, etc. Aí você prende ele numa gaiola e ele fica ali preso. Quando você solta, ele extrapola, ele sai pulando para todo lado até ele se acalmar. Quando surgem ideias novas, acontece a mesma coisa na sociedade. Essas ideias, elas vêm de tal forma que elas chegam a se radicalizar para depois amainar. É o caso da ciência. A ciência, ela vinha de um processo onde ela estava sendo oprimida pela questão religiosa. Aí os cientistas conseguem se libertar desse processo e eles vão a um extremo do materialismo, a um extremo do materialismo e do ceticismo. Para se dar conta que a ciência, ela não tem todas as respostas, ela tem um certo limite. E aí, agora começa a amainar um pouquinho essa questão científica e a gente começa a observar que existem coisas muito além ainda que nossa vã filosofia, como se dizem, ainda não tem a capacidade de compreender, né? Então,
é importante a gente ter essa noção, né, de que a ciência ela partiu para o extremo, né? Ela saiu de um momento de opressão que ela vivia, né? E chegou a um extremo onde ela mesma se torna opressora nesse sentido, né? Ela acaba oprimindo as pessoas, dizendo que não existe vida após a morte, que não existe nada disso que a gente imagina de espiritualidade, dizendo que a mente nossa, o cérebro nosso, é que cria a nossa consciência, né? E por mais que eles não possam provar isso, porque a ciência não tem a comprovação disso, ainda assim eles batem fortemente nessa tecla. Hoje em dia a gente já começa a ter a noção de que não é bem assim, né? Mas vamos lá. Então ele tem toda aqui uma partezinha onde o Billman fala sobre essa questão da doutrinação, né, e de como é importante que a gente se liberte do condicionamento, né, que a gente acaba tendo às vezes, que já vem do nosso estudo, do próprio colégio que a gente faz, né, a escola, enfim, toda essa doutrinação que a gente tem aqui no Ocidente, né? Então é importante que a gente se liberte e aprenda a enxergar a importância de ambos os lados, né? Porque obviamente que a gente não vai agora retroceder a uma época de medieval, aonde a gente colocava a religião acima de tudo, né? De forma que a arte estava abaixo da religião, a ciência está esmagada pela religião, né? A história é oprimida pela religião. Aí não adianta também, nós estamos retrocedendo. O que é necessário? É necessário a gente entender que a ciência ela é fundamental para trazer comprovações para nós, porém, ainda existem aspectos que vão além da ciência e que ainda não podem ser comprovados pela ciência e que existem, que estão aí, estão se apresentando, né? Embora nós tenhamos a física quântica que vem explorando esse campo aí e logo, logo vai conseguir comprovar muita coisa, né? Bom, deixa eu cuidar o horário, né, pessoal? Nós temos aqui uma partezinha bem legal também, na página 167, aonde ele fala da anatomia de uma experiência extracorpórea, tá? Bom, essa anatomia de uma experiência extracorpórea até já trouxe uma vez em um vídeo, né? Mas é bem interessante. Então ele diz o seguinte: assim como nas experiências de quase morte, certos elementos costumam estar presentes. Também a experiência extracorpórea tem diversos estágios habitualmente relatados, né? Então quando a gente tem uma projeção astral, existem algumas coisas que são extremamente comuns que acontecem praticamente com todas as pessoas, seja aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde eu estou, ou lá no Japão. É interessante muito de se ver isso, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que vivem num país bem distante, né, como o Japão, como, sei lá, né, outros países lá do Oriente. A gente conversa com elas e elas passam por experiências exatamente iguais que nós passamos aqui, com características exatamente iguais que nós passamos aqui, o que evidencia que não é uma questão de criação mental, não é uma questão cultural também, mas são questões que são típicas da experiência. São típicas da experiência. Como, por exemplo, tá? O estágio vibratório. Todos nós sentimos esse estágio vibratório uma hora ou outra, né? Obviamente que tem pessoas que passam pela projeção, eu mesmo passo por muitas projeções, das quais eu não sinto estágio vibratório. Normalmente, quando você já está lá do outro lado, quando toma consciência, você não vai sentir o estágio vibracional, tá? Mas, quando você realiza a experiência total, partindo de um relaxamento, etc., né, fazendo todo o procedimento de prática, mesmo que você durma ali por umas 2, 3 horas, é muito comum quando você acordar lá pelas 3 da manhã, você deita um pouco antes da meia-noite, faz toda a prática e acorda lá pelas 3 da manhã. É muito comum você acordar com vibrações no corpo, tá? Então, essa questão do estágio vibratório
é universal. Você vê falar dela em tudo que é lugar. Nesse estágio, vibrações energéticas fluem pelo corpo inteiro. Zunidos, sussurros, estrondos, além de torpor e catalepsia, tá? De vibrações, tá? Então são algumas características que a gente vê aí no estágio vibratório, tá? Características energéticas. Também tem, obviamente, né, que é o estágio de separação, que é isso que é bastante comum também a gente vivenciar quando a gente está realizando uma projeção astral, esse momento de separação do corpo, tá? Esse momento de separação do corpo, onde muitas vezes até nós enxergamos o nosso corpo físico deitado ali na cama, tá? Não necessariamente, muitas vezes a gente não enxerga, tá? Mas muitas vezes sim. Essa sensação de separação, ela é muito comum nos relatos de projeção astral. Obviamente, novamente, né, tem pessoas que já acordam fora do corpo em um outro determinado local, enfim, né? Mas aí são outros casos. Mas uma das características bem comuns é essa sensação de separação, tá? Esse estágio de separação. O terceiro, estágio de exploração. Assim que nos afastamos do corpo físico e existimos conscientemente com independência dele, podemos começar a explorar o meio não físico. Então aí vem toda, né, a questão que a gente começa a vivenciar o plano astral próximo do corpo ou distante dele, mas a vivenciar os acontecimentos. É interessante, pessoal, que vocês deem uma olhada também ali no videozinho que eu tenho. Eu estou fazendo um vídeo de uma leitura de um livro, né, onde são relatos, né? E nesses relatos, esses estágios que eu estou falando aqui, eles ficam bem evidentes, aparecem bem. Então é bem legal que vocês deem uma olhada lá também nesses videozinhos. Quarta-feira eu estou largando um outro videozinho já sobre aquele livro. No terceiro ponto aqui é o estágio. Não, esse eu falei já, de exploração. É o quarto ponto, então, que é o estágio da reentrada, né? Esse estágio de reentrada também é bem característico, até mais do que o da saída, porque o da saída muitas vezes a gente não percebe, mas o da reentrada é muito mais comum a gente perceber, né? A gente sente, às vezes está num lugar distante e sente ser puxado de volta para o corpo, né? A gente sente aquela atração de volta para o corpo físico e a reentrada, né? Então, esse também então, é um estágio bem característico. Então, revisando aqui, desculpe, gaguejei. Revisando aqui o estágio vibratório, que a gente sente um pouquinho antes da saída, né? Aí depois vem o estágio de separação, né? Aí depois do estágio de separação, que a gente sai do corpo, a gente vem o estágio de exploração, a gente vai explorar o ambiente e depois, então, vem a questão da reentrada, tá? Então essa é a anatomia de uma experiência fora do corpo, tá? Na página 168, ele dá 4 passos para o sucesso. Tá? Deixa eu pegar aqui os passos. Só um momentinho. Então, nesses 4 passos para o sucesso, ele fala que é importante ficar mental e emocionalmente calmo, né? Então, esse mental e emocionalmente calmo é muito importante no momento que você está realizando o procedimento de saída, até no momento onde você está ali sentindo as vibrações, é importante que você esteja tranquilo, porque se você se agitar, qualquer coisa do tipo, você perde aquele momentinho ali de relaxamento que você tinha propício para a saída do corpo, e aí acaba retornando de vez para o corpo, tá? Vamos ver o que mais. O segundo passo é incorporar o hábito do autocontrole automático, né? Então, isso é prática, né? Não tem como. Quando você começa a sentir as vibrações, começa a sentir as repercussões, às vezes você está deitado na cama e ouve aquela voz te chamando no ouvido, né? E aí você tem que ter o autocontrole naquele momento, se manter sereno e saber que aquilo ali que você está sentindo é uma repercussão energética. Pode ser alguém falando no seu ouvido? Pode.
tá? Mas significa o quê? Que você já está num estágio propício para a saída do corpo, tá? Então você tem que manter a tranquilidade, identificar esse momento para poder fazer a saída do corpo, tá? Que mais? O terceiro passo, que é arrumar para longe do corpo físico, né? Principalmente no começo, pessoal, é sempre muito importante que você se afaste do corpo físico. Quanto mais próximo do corpo físico você ficar, mais chances você terá de ser tracionado de volta para o corpo, tá? Existe uma área de atuação em volta do corpo físico, a área de atuação que é do cordão de prata e do próprio veículo energético nosso, que tem a tendência de nos puxar de volta. Normalmente, nessa área de atuação, que dá uns 3 metros de diâmetro, é comum que você se sinta meio que zonzo, pesado, praticamente se arrastando para sair do corpo, tá? Acontece. Então, é importante que você, quando sinta que se separou do corpo, rapidamente para fora, desculpe, pessoal, encostei aqui numa... que você se direcione rapidamente para fora do corpo físico, mais longe que você puder. Aí é legal vocês terem sempre um alvo mental que te ajude a ver, a pensar dessa forma, né? A pensar longe do corpo, tá? Vamos ver o que mais. E o quarto passo é manter o seu foco totalmente fora do corpo físico, tá? Esse é uma dificuldade, essa é uma dificuldade que a gente tem para conseguir manter as experiências fora do corpo, que é conseguir manter esse foco fora do corpo físico. Qualquer pensamento que você tiver relacionado ao corpo físico acaba te puxando de volta, te traciona de volta. Então, se você pensar assim, as vibrações do meu corpo estão fortes, você está pensando no corpo, você não vai conseguir se distanciar para fora, não vai conseguir sair. Se você já está lá fora e pensar assim, será que meu corpo físico está legal? Puf, você é puxado de volta para o corpo físico. Porque a sua consciência ela é direcionada de volta para o corpo, tá? Então é importante que você tente manter o foco sempre lá fora. Observe as coisas. Se você sente que está sendo puxado de volta para o corpo e você quer manter um pouquinho mais a experiência, você pode se concentrar, por exemplo, se você está na frente de uma árvore, se concentra na árvore, na casca da árvore, toca na árvore. Quando você foca a sua atenção em algo externo que está no plano astral, aí você se mantém ali. Agora, se você pensar, tenho que voltar para o corpo, o meu corpo está me puxando de volta, puf, você é puxado de volta. Mas é uma questão de treino, tá, pessoal? É uma questão de treino e é algo que vocês conseguem facilmente passar por isso. Pessoal, como já estamos aí mais ou menos no horário, falta 10 minutinhos só, e nós temos aqui, deixa eu ver, nós estamos... vai começar uma partezinha que fala como reconhecendo e respondendo ao estado vibratório, que vai falar mais especificamente sobre o estágio vibracional, né, o estado vibratório. Então, eu vou deixar esse e o estado hipnagógico, que vem posteriormente, para a próxima live, tá, pessoal? E eu vou entrar agora ali para ver as perguntas de vocês. Eu vou ver aqui o meu obsessor aqui, colocou aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Ali, o Moisés, ele fez uma perguntinha. Só dando um oi aí também para o Eugames, que entrou, e para o Jardim do Tarô, que está sempre conosco aqui. Lembrando que esta live fica depois gravada, tá? Vocês podem acessar quando quiserem e também podem fazer perguntas posteriormente que eu irei responder, tá? Vamos ver então ali a pergunta. O Moisés Araújo Guimarães fala o seguinte: logo após sentir o formigamento ou a energia circulando pelo psicossoma, o que devo fazer?
Então, ele está falando ali no estágio primeiro, que o Billman coloca ali, né, antes da questão da separação. Né? Então, ele está no estágio de vibrações ainda. E quando o Billman fala ali no estágio de vibrações, esse estágio de vibrações engloba todas as repercussões energéticas que existem, que vão ser vistas na próxima. Tem uma listinha que o Billman coloca, e na próxima live eu vou mostrar para vocês, que vai desde zumbido intracraniano, aquele som de estalido de revólver que a gente ouve na cabeça, aquele som de alguém falando no seu ouvido, né, e entre vários outros, tá? Como o próprio formigamento que ele fala ali, tá? Então, logo após você sentir o formigamento, tá? E a energia circulando para o corpo, você tem que manter o que ele fala ali também, manter a calma, o controle, né, a tranquilidade, tentar não ativar demais o seu racional neste momento, porque também é uma das coisas que nos prende ao corpo físico, tá? Não ativar demais o racional, mas mantenha-se tranquilo, calmo, sinta esse formigamento e tente fazer com que esse formigamento seja parte de ti, tá? Sinta ele completamente. São tantas repercussões energéticas, pessoal. Até estava me lembrando de uma agora que eu estava sentindo esses dias, que eu achei extremamente curiosa, que eu nunca tinha sentido antes, que eu estava deitado na minha cama, eu estava com um cobertor, porque estava frio aquele dia. Eu estava com um cobertor por cima, né, vestido, e com um cobertor por cima. E aí eu entrei em estágio hipnagógico. Né? E aí eu fiquei observando essa questão energética que o Moisés fala aí. Eu fiquei observando. Só que aí, quando eu fiquei observando essa questão energética, o peso e a sensação do cobertor sumiu. Sumiu também a sensação das minhas roupas. E eu me sentia nitidamente como se eu estivesse nu. Eu não sentia a parte, nada tocando no meu corpo. Eu sentia somente a minha pele. Foi uma sensação muito gostosa, muito boa, de liberdade, sabe? Que eu senti um pouco antes da saída do corpo. É uma repercussão energética também, tá? Bom, mas continuando a resposta ali pro Moisés, né? Você então tem que manter a calma, a tranquilidade, né? E a partir daí, você começar a focar numa prática de saída do corpo. Você tem que escolher uma prática de saída do corpo e focar nessa prática. Só que é importante, Moisés, que você, neste momento, tenha certeza de que você está num estágio bem sutil, meio que entre o dormir e o acordado, tá? Porque senão você vai tentar realizar a prática de maneira muito racional e não vai obter resultados, tá? Mas isso, claro, também é algo que, com a tentativa de erro e acerto, você vai identificando, tá? Mas é importante você sentir bem que está nesse estágio propício e aí sim ir para a segunda parte que o Billman fala, que é a questão da separação, que aí é a utilização de alguma técnica, por exemplo, como a técnica de puxar a corda, né? A técnica de subir uma escada, a técnica do balão, que mais? Técnica que sejam mais auditivas, tem gente que prefere procurar ouvir o zumbido interno e fazer ele expandir na sua cabeça. Enfim, são diversas técnicas de separação que existem, né? Então aí você pode escolher uma. Mas vocês vão entrar bem mais aprofundado nisso aí, de acordo que vai seguindo aí o livro do Billman, tá? Vamos lá. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acredito que não. Bom, então, por enquanto, ficou uma única pergunta, né, do Moisés, que eu agradeço muito. Reforço que, se vocês quiserem, vocês podem mandar suas perguntas ainda, que eu vou respondendo lá no canal, né? Aos pouquinhos eu vou respondendo. Ainda é uma partezinha bem básica para muitas pessoas, tá? Essa que nós estamos fazendo. Nós terminamos ela na próxima
na próxima live, né? E aí nós vamos entrar numa questão de práticas de viagem astral especificamente, tá? Deixa eu ver quanto página nós temos ainda. É bem pouquinha coisa, pessoal. Ele vai focar aqui em alguns métodos de separação. Até já vou rapidamente dando uma adiantadinha aqui para o Moisés, que na página 179 do livro, ele fala alguns métodos de separação ali, como sair flutuando, sentar-se e sair, tá? O sair rolando, né? Também a solicitação de ajuda de um amparador, né? Você também pode pedir fortemente para um amparador, me ajude a sair do corpo agora, né? Ou se você é uma pessoa, por exemplo, que faz parte de alguma determinada algum grupo, uma religião, né? Você pode pedir para Jesus, pode pedir, enfim, né? Para quem você sente confiança naquele momento, né? E aí pode pedir para ele te ajudar. Pode também estender a tua mão, pedir ajuda para ser puxado. Você também pode estender a sua mão astral e tentar pegar em algo e se puxar para fora. Enfim, são várias formas que tem para se separar do corpo, tá? Eu normalmente só uso a de flutuação. Eu gosto muito de sentir flutuação e sair para fora do corpo. Eu acho a mais prática para mim, tá? Mas aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Bom, então, pessoal, vamos terminando a nossa live de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Moisés, Zocan, Márcia, o Wagner, o Jardim do Tarô, claro, o Eu Games. E gostaria de agradecer ao meu obsessor que está aqui me ajudando hoje, que está aqui nos bastidores, dando uma olhadinha nas perguntas para mim. O trabalho dele foi facilitado hoje, porque só tivemos uma pergunta. Mas agradeço mesmo assim a ajuda dele aqui, porque ficar olhando pro chat ali sempre dificulta, né? Acaba perdendo o raciocínio. A Márcia. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem de olho aí que estarei soltando um vídeo quarta-feira sobre lá do livro que nós estamos lendo, que é muito legal, tá? Tá um vídeo bem interessante. E segunda-feira nós continuamos a nossa aula e talvez consigamos até avançar já no próximo capítulo, né? Porque eu acredito que é bem pouquinha coisa que sobrou ali. A gente possa até avançar já no próximo capítulo e começar com as práticas de viagem astral. Certo, pessoal? Espero vocês, então. Paz profunda. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.